Fala o que vocês escrevem que vai ficar gravado. E é isso aí, vamos Tem começar. nada não, é bom que a gente relembra depois. O que por ficar gravado? Ah, relembra as besteiras, vocês falaram? Claro. Ok. Bom, gente, continuando opa, o nosso conteúdo, eu vou falar de tecido hematopoético, que significa sangue, nada mais que sangue, porque é a unidade que corre dentro do sistema circulatório e do sistema cardiovascular. Né? Todo o sistema circulatório e cardiovascular serve para empurrar o sangue de um lugar para outro. Então, eu vou começar falando do sangue e depois eu vou falar do sistema linfático, que compõe o sistema circulatório. Não existe sistema circulatório sem sistema linfático. Por isso que na aula passada eu falei de sistema cardiovascular, porque eu tirei a parte do linfático. E agora, colocando o linfático, eu posso falar que eu falei o conteúdo do sistema circulatório. E junto com o tecido hematopoético, que é quem circula dentro desse sistema todo, né? Então, falando de sangue, que é o significado de tecido hematopoético, o nosso sangue é composto basicamente de plasma, que é o que dá a liquidez, digamos assim, que dá a viscosidade do nosso sangue, glóbulos vermelhos, que é o que dá a cor avermelhada por nosso sangue. Glóbulos vermelhos vão ser chamados também de hemácias ou de eritrócitos. Vocês olharam um exame de sangue, por exemplo, geralmente leva um nome mais difícil, que são os eritrócitos. É a mesma coisa que hemácia, é a mesma coisa que glóbulos vermelhos. E os glóbulos brancos, que vão ser chamados de leucócitos. Os glóbulos brancos também vão ter outros vários nomes, mas aí é de acordo com cada tipo de glóbulo. No geral, a gente chama de leucócito. E também as plaquetas, que é a menor unidade do nosso sangue. Tudo isso compõe o nosso sangue. Vamos lembrar que na primeira ou na segunda aula que eu dei, eu falei sobre os ossos, eu falei que dentro dos nossos ossos longos, nós temos a medula óssea, que é o tecido vermelho, né? A medula amarela é a gordura e a medula vermelha é o tecido que produz as nossas células sanguíneas. Então, lá dentro da nossa medula óssea, a gente tem uma célula mãe, que também pode ser chamada de célula tronco, hematopoética, quer dizer, uma célula tronco que vai virar alguma célula de sangue. E aí essa célula tronco, ela vai se dividir e amadurecer. E aí ela pode virar hemácia, plaqueta, neutrófilo, linfócito, tanto neutrófilo quanto linfócito são leucócitos, tá? Só lembrando que o nosso tecido hematopoético, tirando a água propriamente dita, que deixa líquido o sangue, todas as células vêm lá da nossa medula óssea, que é fabricada dentro dos nossos ossos longos. O principal vai ser o fêmur, mas a gente também produz em outros ossos longos. E a gente também produz um pouquinho de medula no quadril, mas é uma quantidade menor em relação à quantidade de células que provém para o nosso corpo, mas existe no nosso quadril também, tá? E o que são essas células sanguíneas? As células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, são as hemácias, que servem basicamente para o transporte de gases, do oxigênio e de CO2. É onde o CO2 ou o oxigênio conseguem se ligar nas suas estruturas internas para ser possível o transporte por todo o nosso corpo. Os glóbulos brancos, que podem ser qualquer um desses aqui, neutrófilos, eosinófilos, basófitos, linfócitos, monócitos, e ainda tem outros nomes que podem estar aqui, são responsáveis pela defesa do nosso organismo. É o nosso sistema imunológico. Vocês não precisam decorar esses nomes aqui, tá? Eu não vou cobrar especificamente nenhum desses aqui. Mas eles têm a nossa função imunológica de combater bactérias, vírus, fungos, qualquer coisa que invada o nosso corpo, de combater alergias, né, produzir estamina, defesa do corpo. E por último, as plaquetas, que são as menores unidades, que são responsáveis pelo controle de hemorragias e pela viscosidade do nosso sangue. Logo, são elas que têm o fator de coagulação. Quando elas estão desreguladas, a gente pode ou sangrar sem parar, ou formar coágulos no nosso sangue. Nenhuma dessas coisas é legal.
Então, o ideal é que essas plaquetas estejam sempre num nível dentro do normal, que você não tenha hemorragias à toa, mas também não tenha coágulos, né? E aí, tanto dos glóbulos brancos quanto das plaquetas, a gente não vai entrar nada muito específico, a função de cada um, que não faz parte da aula. Eu vou falar um pouquinho sobre os linfócitos mais na frente, porque eu vou falar de um tipo de câncer específico. Mas, no geral, as hemácias são mais importantes para essa aula, tá? E aí, só para vocês saberem, quando a gente tira sangue, assim que o sangue sai da nossa veia, ele sai totalmente vermelho. Mas se você colocar esse sangue nesse tubinho e colocar numa centrífuga, o que a centrífuga faz? A centrífuga é aquela que roda, né? Os tubinhos de sangue. A parte mais pesada do sangue vai ser empurrada para fora e é a que vai formar essa primeira parte do sangue. E as partes mais leves do sangue, que são o plasma com algumas proteínas, vão ficar na parte mais leve do sangue. Então, quando eu coloco o sangue numa centrífuga, ele fica assim. Isso é real, tá? Ele fica assim: plasma para cima, as células brancas mais separadas aqui no meio, e a parte vermelha, as hemácias, né, os eritrócitos, ficam despejados no final. Essa porcentagem não vai ser exatamente essa, dependendo da pessoa e dependendo da centrífuga que for usada. Tem centrífuga, por exemplo, que não separa também o sangue, então ele só vai separar o amarelo do vermelho, não vão ter 3 divisões, vão ter só 2, tá? E tem pessoas que vão ter, naquele momento que tirou o sangue, por exemplo, podem estar com os triglicérides, né, a gordura do sangue com maior quantidade, ela vai aparecer na parte do plasma, na parte mais de cima do plasma. Se tiver alguma desordem hematológica, pode alterar esse exame também, mas só para vocês saberem que no exame de sangue, quando a gente centrifuga, a gente consegue separar essas porções do sangue. Hemácias ficam embaixo, os leucócitos e plaquetas, que são as células de defesa, ficam no meio, e o plasma, que seria a água, com algumas proteínas, algumas outras coisas, ficam para cima, tá? E aí, só para vocês terem uma noção das lâminas, né, como que apareceriam no microscópio essas diferentes células, todas essas células aqui vermelhas são as hemácias. Todas essas vermelhinhas são as hemácias. Por isso que elas são vermelhas. E todas essas células que têm roxinho, esse roxinho significa que tem um núcleo nessa célula. Quando a gente tira um pouquinho de sangue, bota na lâmina, trata a lâmina, quer dizer, põe numa tintura. Essa tintura gruda nas proteínas do núcleo. Então, o núcleo fica roxinho. Se a célula fica roxinha, é porque ela tem um núcleo. Se a célula não fica roxa, igual todas as hemácias que estão aqui, é porque ela não tem núcleo. Então, as hemácias não têm núcleo. É uma característica bem própria delas. Em compensação, as nossas células de defesa têm núcleo. Todos os nossos glóbulos brancos aqui, ó, eles vão ter núcleos. Como elas são diferentes, os núcleos também podem ser diferentes entre si, que é só para exemplificar para vocês como que esse núcleo pode ser enxergado, tá? Então, por exemplo, eu quero ver se essa pessoa está com algum tipo de leucemia. Na leucemia, normalmente as hemácias estão abaixo e os glóbulos brancos estão acima do normal. Aqui dá para ver que eu tenho muita célula vermelha, muita hemácia para uma célula roxinha. Tá bem normal o sangue dessa pessoa. Nessa outra aqui, a gente vê que tem menos hemácias, tem umas hemácias meio compridas, então alguma coisa não está normal, e tem muita célula de defesa, nesse caso linfócito. Essa pessoa provavelmente está com algum problema. Não necessariamente uma leucemia, mas algum problema que precisa ser tratado, tá? Então, a gente tem a hemácia, que é a célula vermelha, o glóbulo vermelho, o eritrócito, é a mesma coisa. E dentro dessa hemácia, ela possui uma proteína que é a mais importante, basicamente, que a gente tem no nosso corpo. Ela é chamada hemoglobina. Já deve ter ouvido esse nome. Então, a hemoglobina fica dentro da hemácia. Tem a ver com o sangue. Esse prefixo hemo tem a ver com o sangue. O que tem de importante nessa proteína? Dentro dela tem uma cadeia proteica. Essa cadeia vai ser chamada de heme.
E o que tem de importante nesse M? Uma molécula de ferro, que vocês estão vendo aqui. Essa molécula de ferro 2+, ou esse ferro 2 aqui, é essa molécula que é capaz de grudar no oxigênio e transportar o oxigênio para onde ele precisa ir, tá? É o ferro dentro da hemoglobina que possui a capacidade de se ligar ao oxigênio que vem dos pulmões e circular esse oxigênio por onde ele precisa ser circulado. É o ferro dentro do complexo M, dentro da hemoglobina, que está dentro da hemácia, que tem essa capacidade, tá? Uma hemácia, ela vai ter 4 cadeias de hemoglobina, por isso que aqui tem 4. Cada cadeia de hemoglobina tem um ferro. Então, vocês podem ver, tá aqui o ferro azulzinho, o oxigênio está azulzinho porque ele está ligado na cadeia de ferro. Vocês podem ver que essa proteína vai se repetindo milhões de vezes dentro da hemácia. É um dos motivos pelos quais a hemácia não tem núcleo. Quando ela foi se desenvolver lá da célula tronco hematopoética, o núcleo dela regride, é digerido, e aí ela não tem núcleo. E todo o material proteico dela, toda essa proteína, hemoglobina que tem o complexo M, fica na bordinha dela, como se fosse uma rosquinha. Só que o fundo não chega a ser furada, mas é como se fosse uma rosquinha. E por que fica na parte de fora? Porque é onde ela vai conseguir se ligar com o oxigênio que acabou de cair ali na corrente sanguínea, no processo de difusão que aconteceu lá nos alvéolos, na hematose, né? Se a hemácia não tem núcleo, ela não tem material genético. Então, não é possível, por exemplo, fazer um teste genético, um teste de paternidade pela hemácia. Quando se faz teste de paternidade por célula sanguínea, quando tira o sangue para fazer o teste, não é da hemácia que se tira o núcleo, são das células de defesa, que tem o núcleo roxinho aqui, aí sim o núcleo vai possuir DNA, vai ser possível fazer um teste de paternidade, por exemplo, tá? E vocês podem ver que na lâmina, o centro da hemácia fica praticamente transparente. Não é que ela é furada, é que só fica transparente por causa da luz. Porque a proteína dela, a parte pesada, densa dela, está na borda, como se fosse uma rosquinha mesmo. A parte do centro não tem quase nada de matéria, e aí, na luz do microscópio, ela acaba sendo translúcida, fica transparente. Por isso que no microscópio não aparece ela preenchida no meio desse jeito, tá? E aí, graças a a molécula de ferro presente na M, presente na hemoglobina, que está presente na hemácia, é possível transportar os gases. Essa figura a gente viu na aula passada, e aí essa figura é legal também, ó. Olha a hemácia passeando pelo corpo, ela vai andando pelo corpo, perdendo oxigênio, perdendo porque ela está distribuindo para os tecidos, aí ela volta para o coração, passa pelo pulmão para receber oxigênio novamente, e aí ela vai circular para o resto do corpo novamente, para perder o oxigênio, pegar o gás carbônico, e esse ciclo se repete, se repete. A hemácia serve basicamente para isso, né? E aí, deixa eu já colocar aqui. Então a hemácia, ela é bonitinha desse jeito. Essa figura é uma fotografia de microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, ela é preta e branca sempre. A gente não, né? Quem faz esse trabalho colore digitalmente. Por isso que ela tá vermelhinha assim. Mas só é possível ver uma foto tão perfeita dela em microscopia eletrônica, né? Senão é só aquela lâmina que fica transparente e tal. Ela bonitinha assim é só com microscopia eletrônica. Principal função da hemácia: transporte de gases das células que precisam desse gás até o pulmão para eliminar o gás carbônico, do pulmão para pegar o oxigênio e transportar para as células, certo? Por que a hemoglobina, por que a hemácia é tão vermelha? Porque ela é rica em hemoglobina, que é uma proteína que tem ferro. E o ferro vai ter essa característica avermelhada. Vocês podem ver que ferrugem
que é um ferro oxidado, é vermelho ou alaranjado. Então, o ferro dentro do nosso sangue é que faz a gente ter o sangue avermelhado, tá? Então, essa proteína, a hemoglobina, dentro do sangue, possui ferro e por isso ela é avermelhada. A hemácia, ela não vive para sempre. Ela é produzida lá na nossa medula óssea e ela tem um tempo de vida médio entre 90 e 120 dias, ou seja, entre 3 e 4 meses. Com o tempo ela fica desgastada, ela fica velha, e aí ela vai ser reciclada. Então a sua medula óssea está fabricando essa substância o tempo todo, tanto as hemácias quanto os glóbulos brancos. E o tempo de produção demora também entre 90 e 120 dias. Então, pense que a cada mais ou menos 4 meses você troca as suas células do sangue. É como se elas vão sendo recicladas e você vai fabricando novamente, tá? E aí, é dentro da hemácia, é na borda da hemácia, que a gente tem um sistema chamado ABO, que é o que separa o nosso tipo sanguíneo, né? Então, tem umas proteínas grudadas na borda da hemácia, e essas proteínas podem aceitar ou rejeitar determinadas células. Se uma pessoa é do sangue tipo A, por exemplo, ela tem nas proteínas dela o tipo A, que aceita tipo A, mas que rejeita outro tipo, né? E foi assim que foi descoberto o sistema ABO. São glicoproteínas que tem na borda, tanto da hemácia quanto do sistema imunológico, das células de defesa, que reconhecem as substâncias que estão ali em volta. E se chega uma substância muito diferente, elas tendem a atacar, a sinalizar e a atacar. Por isso que se uma pessoa tem sangue A e recebe sangue B, ela entra em colapso, ela morre, tá? Tem o sistema ABO e tem o sistema RH também, que é aquele positivo e negativo, né? Se você é O positivo, A negativo, enfim, isso tudo está na borda da hemácia. E quando a gente tem algum problema, algum decréscimo no número de eritrócitos em comparação às outras células sanguíneas, a gente chama de modo geral essa condição de anemia. Mas anemia não é só, esse nome é dado para algumas condições, não é só uma condição, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos de anemias, que não são todas iguais, mas para vocês saberem o que são, como que elas acontecem, né? Por que elas existem. A anemia mais comum que a gente tem é uma deficiência na hemoglobina, porque ela fica sem moléculas de ferro, que é o que ela deve ter. Então, a pessoa está com deficiência de ferro dentro da hemoglobina, ela tem a anemia ferropriva. Aí é quando o médico passa para você tomar lá sulfato ferroso, por exemplo. Tem umas receitas caseiras também, né? Botar prego em filtro, fazer comida em panela de ferro, comer mais feijão, beterraba. Tem umas receitas caseiras. Qual é o problema de uma pessoa ter uma anemia ferropriva, uma deficiência de ferro dentro da hemoglobina? Não é o ferro que transporta oxigênio? Se eu tenho menos ferro no meu sangue, eu também vou transportar menos sangue, ou vou transportar menos oxigênio nas minhas células sanguíneas. Vai faltar oxigênio para as minhas células de forma geral, principalmente para células que exigem mais oxigênio, como as células musculares. Por isso que uma pessoa com esse tipo de anemia vai ter a sensação de cansaço, uma sensação de moleza, de falta de energia. Quando ela tenta se mover, tipo fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida, ela se sente mal, fica hiperoxigenando, né? Fica hiperventilando. E ela também pode chegar a ter ânsia de vômito, são alguns sintomas que se percebe nesse tipo de anemia. E se olhar a parte de dentro da pálpebra, assim, sabe? Ela fica meio amarelada, fica meio sem cor, meio pálida. É uma das formas de se verificar que talvez essa pessoa esteja com anemia. Aí faz o exame de sangue específico. O exame de sangue vai olhar as células do sangue, inclusive as hemácias. E se tiver alguma deformidade ou alguma deficiência, vai aparecer lá qual que é essa deficiência. Então,
E aí eu não sei se alguém já teve esse tipo de anemia, mas geralmente quando você vai para o médico, você está com essa anemia, e aí ele passa o remédio, ele fala, ó, você vai tomar esse remédio aqui 3 ou 4 meses, e daqui 4 meses a gente faz o exame de novo para ver como é que tá. Justamente porque é o tempo das novas células que vão ser produzidas pela medula óssea, agora que estão com o ferro presente para poder ser produzidas, elas vão tomar conta do sangue. E aquelas células que estavam com deficiência de ferro, vai ser o tempo delas serem recicladas. Você vai substituir as células ruins com as células boas. Então, se foi esse o problema, 3, 4 meses tomando remédio. Faz o exame de novo, deve zerar essa condição. Esse exame deve voltar ao normal. Espera aí que alguém falou alguma coisa assim. Você teve anemia e o médico confundiu com pneumonia? Qual é a semelhança, meu Deus? Por causa da falta de ar? Mas você não fez raio-x? Ele te meteu um antibiótico sem você ter feito raio-x? Nem exame de sangue? Raios X, por favor, professor. O raio-x não deu nada. E ele te passou remédio para pneumonia? Cacete. Gente, tomou antibiótico à toa. Que horror. Que absurdo. E ele não pediu nenhum exame de sangue. Ai, e como é que você soube que era anemia e melhorou depois? Aqui gosta dos causos, né? Ah, não melhorou, você foi em outro médico? Ave Maria. Coitada, gente. Tu sofre, hein, bichinho? Ai, peraí. Em condições graves, né? Uma anemia grave, ó, já mete logo na veia para não esperar todo o sistema digestivo, já nutrir o corpo do que ele precisa. Inclusive, quem faz cirurgia bariátrica para, né, para emagrecer é uma pessoa constantemente anêmica, porque passa a absorver menos ferro na alimentação, e tem que fazer uso de ferro intravenoso 1 vez por ano para o resto da vida. Para o resto da vida. Pois é. O outro tipo de anemia que tem é a anemia falciforme. Não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho imagens mais para frente. A falciforme é uma deformidade da hemácia. Em vez da hemácia ser a rosquinha bem redondinha, ela parece uma lua crescente, ela é só metade, assim. Ela fica deficiente. E aí, quando ela fica deficiente, se ela não é mais aquela rosquinha, ela tem menos superfície de contato para o oxigênio poder se ligar à M e ser transportada. Então, é como se eu tivesse, se eu tenho, por exemplo, 10 hemácias com a deformidade, eu tenho o equivalente a 5 hemácias, porque elas só funcionam pela metade, entendeu? Mais ou menos. É uma condição genética, ou a pessoa nasce com essa condição ou não nasce com essa condição. A gente não adquire anemia falciforme, tá? Tem anemia perniciosa, que é a falta de vitamina B12. Lembra que eu falei para vocês pesquisarem por que a falta de vitamina B12 pode gerar uma demência precoce, de onde que vem, como é que é? Lembra que esse fator intrínseco é uma característica do estômago, o estômago que produz esse fator intrínseco, e ele é necessário na metabolização da vitamina B12 para que ela possa ser absorvida no intestino. Se não tiver fator intrínseco, eu não absorvo no intestino depois. E o uso constante, né, crônico de inibidores
como omeprazol, pantoprazol, esses zols da vida, causam a diminuição do fator intrínseco. Então, as pessoas que fazem uso muito prolongado desse tipo de medicamento tendem a ter anemia perniciosa, que aí é especificamente da vitamina B12, tá? Adianta tomar vitamina B12 sem fator intrínseco? Não adianta. Aí, nesse caso, a pessoa tem que tomar ou ela já metabolizada, tipo a que pode colocar no sangue direto, ou usar outro medicamento para o estômago que não altere a produção de fator intrínseco, tá? E por último, a hemolítica, que aí é uma doença autoimune, quando as células de defesa começam a atacar as células, as hemácias, né, as outras células sanguíneas, e aí não tem célula para transportar oxigênio. Aí, só para vocês verem a imagem, ó, uma célula normal, hemácia, ela tem que ser redondinha assim, bonitinha. Na anemia falciforme, ela sofre, por causa dessa deficiência genética, ela sofre uma alteração na estrutura proteica dela, de quando ela está sendo formada, em vez de ficar redondinha, ela fica parecendo uma meia-lua. A consequência disso é que eu diminuo a superfície de contato, né? Eu diminuo a quantidade de hemoglobina que vai conseguir se ligar com o oxigênio. Menos oxigênio, vou ter os sintomas da anemia, né? Aí a pessoa tá lá com sintoma de anemia, vai fazer exame de sangue, e no exame de sangue a célula aparece essa meia-lua, em vez de aparecer a rosquinha bonitinha. Ah, então essa pessoa tem anemia falciforme, é genético. E aí o que tem que fazer com essa anemia falciforme? Às vezes ela faz transfusão de sangue de tempo em tempo para receber hemácias normais. Em alguns casos, se não me engano, existe uma tentativa de fazer transplante de medula homólogo, tipo de você para você mesmo, entendeu? Pega células que funcionam da sua medula e tenta colocar em você de novo para ver se a sua medula começa a produzir células normais. Isso até pode funcionar durante algum tempo, então durante um tempo, é como se você desse um reset na medula. E aí durante algum tempo ela vem produzindo as células normais, mas aí chega uma hora que ela volta a produzir as células falciformes do mesmo jeito, tá? Ainda não tem cura, só tem o manejo, o tratamento, tá? Então aqui, hemácia bonitinha normal e a hemácia falciforme. Falciforme porque ela tem a forma de uma foice, tá? Não é nem meia-lua, é foice. Por isso que ela recebe esse nome, tá bom? Eu não sei se na aula presencial geralmente tem alguém que pergunta assim: eu já ouvi falar que quando uma pessoa fica muito tempo anêmica, ou quando é uma anemia que não trata, vira leucemia, que é uma doença hematológica, um câncer, né? Aí, então, a anemia causa leucemia? Muita gente pergunta isso na aula. Não causa. Uma coisa não causa a outra. O que acontece é, a nossa medula óssea, deixa eu voltar até para... A nossa medula óssea, ela produz, a mesma medula, vem a mesma célula, a célula mãe, a célula tronco, e essa célula vai decidir o que ela vai virar, e ela pode virar um monte de coisa diferente. E o que decide o que ela vai virar? Geralmente, os estímulos que ela recebe, né? Eu preciso de mais hemácia. Beleza, essa célula mãe vai virar hemácia. Eu preciso de mais plaqueta. Beleza. E aí as coisas se equilibram. O que acontece na leucemia é que essa célula para de produzir hemácia e começa a produzir só célula de defesa. E aí, como para de produzir hemácia, vai diminuindo a quantidade de hemácia disponível, vai dando sintomas de anemia. A pessoa faz o exame de sangue, lá vai estar, deixa eu até ver se tem aqui. Ó, vai estar mais ou menos assim, em vez de ter muita hemácia para uma célula de defesa, tem menos hemácias e mais células de defesa. Aí o primeiro diagnóstico, olha, talvez essa pessoa esteja anêmica. Porque se você não dá os nutrientes para o seu corpo produzir a hemácia, ele pode produzir menos hemácia e produzir outras coisas. Então, o primeiro sintoma é a anemia. Mas aí se começa a investigar, ver que a hemácia não está aumentando, não está melhorando, aí vê que o problema é na fonte, é em quem produz. A medula, em vez de estar produzindo cada coisa na quantidade adequada, sendo a hemácia a maior produção,
ela está produzindo menos hemácias e mais células de defesa. E aí, tanto começa a faltar oxigênio, porque eu tenho menos gente para transportar, quanto começa a sobrar célula de defesa, que tem o objetivo de defender, né? E chega uma hora que eu tenho tanta célula de defesa e não tenho do que defender, porque não tenho uma infecção, uma condição, que essa célula de defesa começa a atacar o próprio organismo. Em vez de atacar só o vírus, só a bactéria, só o fungo, começa a atacar o próprio organismo. E aí vem outros sintomas mais complicados ainda. E aí, a pessoa com a leucemia, ela faz uma quimioterapia, que nesse caso é uma quimioterapia para zerar as células, os glóbulos brancos, zerar o sistema de defesa todinho, como se fosse dar um reset na medula da pessoa mesmo, para que ela volte, tipo um choque, para que ela volte a produzir o que deve produzir, mais hemácias e alguns glóbulos brancos. Quando só a quimioterapia não funciona, não é suficiente para ter esse resultado, aí a pessoa tem que fazer o transplante de medula, né? Pegar a medula de outra pessoa compatível, pega a medula de dentro do osso da outra pessoa, trata essa medula, faz as células se multiplicarem lá no laboratório e tal, coloca dentro de um plasma, então fica uma bolsa de sangue, e aí a pessoa recebe o transplante via sangue mesmo, pela veia ou pelo catéter, tá? Só tira direto da medula, mas coloca no sangue de quem recebe. E aí, essa pessoa tem uma chance aí das células que sabiam, das células da pessoa saudável, irem lá contar para a medula como que funciona, como se eu trocasse o gerente da fábrica. O gerente ficou maluco, eu pego um gerente de outra fábrica e falo, ó, vai lá e ensina para essa galera como que se deve trabalhar, né? E quando não dá certo, aí geralmente a pessoa morre por complicações do sistema imunológico, porque o sistema imunológico começa a combater o próprio corpo, e aí começa a lesionar nervo, pulmão, intestino, qualquer infecção a pessoa pode simplesmente morrer, porque ela não tem sistema imunológico, a própria falta de oxigênio, né, a baixa saturação de oxigênio, e aí nos casos mais graves a pessoa pode morrer. Mas isso depende do tipo de leucemia também, não existe só um tipo, tá? Então é isso. E aí, vamos falar do sistema linfático? Se vocês tiverem qualquer dúvida, escreve, eu falo aí, tá? Vou entrar no sistema linfático para completar o sistema circulatório. Sem ele, não tem sistema circulatório. Por isso que antes eu não estava falando de sistema circulatório, estava falando só cardiovascular. O que tem no sistema linfático? A gente tem os vasos linfáticos, que são esses verdes aqui. A gente tem os gânglios linfáticos, que são essas bolinhas no meio desse tecido, desses vasos. A gente tem a linfa, que é quem corre dentro dos vasos sanguíneos, e alguns órgãos que são considerados linfáticos. Vamos falar de cada uma dessas coisas. Qual que é a função do sistema linfático ou a principal função do sistema linfático? Sabe aquele inchaço que a gente tem de vez em quando? Quando a gente está muito inchado, a gente não faz uma drenagem linfática, uma massagem linfática? Por quê? Porque nós acumulamos normalmente líquidos ou fluidos entre tecidos. E quem remove esse líquido entre tecidos é o sistema linfático. Com a drenagem linfática, a gente está ajudando o sistema linfático a absorver esse excesso de líquido e botar de volta na circulação. Outra função desse sistema é absorver ácidos graxos do intestino. Ácido graxo é um tipo de gordura, um dos tipos de gordura que a gente come, né? E transporta essa gordura para o sistema circulatório, né? Para o sistema cardiovascular. E também faz parte desse sistema, na verdade não é nem a produção, mas a maturação, que está errado, é a maturação de algumas células do nosso sistema imunológico. Alguns glóbulos brancos que a gente tem precisam do sistema linfático para madurar e poder fazer a sua função de defesa, né? Então, o que é a linfa? A linfa é basicamente sangue sem hemácia, sem a parte vermelha, só o que sobra. Lembra do que sobra? Do plasma, mais os glóbulos brancos e as plaquetas? A linfa é basicamente isso. Então, é uma solução
aquosa, é líquida, é alcalina, ela vai ser entre branca, entre transparente e amarelada, não vai ser vermelha, porque não possui hemácias. Ela vai ser rica em linfócitos, que é uma célula de defesa específica que circula na linfa. Não é a única célula de defesa que pode ser encontrada na linfa, mas é a que mais vai estar presente. Se mistura ao sangue o tempo todo e funciona num sentido unidirecional, igual às veias. As veias não seguem só uma direção e as veias não têm as válvulas para impedir que o sangue retorne, que tenha refluxo, porque a veia não pulsa, como a artéria. É a mesma coisa, é a mesma lógica o sistema linfático. Ele também tem as válvulas, ele também é empurrado só em uma direção, tá? Então, ó, como que é um vaso linfático por dentro? Ele é muito parecido com uma veia, tá? Qual que vai ser a grande diferença do vaso linfático para uma veia? O vaso linfático, ele é mais permeável. É mais fácil de líquido e de células entrarem e saírem dos vasos linfáticos do que das veias, por exemplo, tá? Ele é mais permeável, tem as células epiteliais colocadas de forma que é fácil entrar coisas, líquidos e células entrarem entre essas células, entrarem dentro do sistema linfático ou saírem do sistema linfático para outros tecidos. E assim é que é possível a entrada desse excesso de líquido, por exemplo. As válvulas impedem o refluxo, então só vai, não volta. Aqui, ó, tá a válvula aberta, permitindo o fluxo, e a válvula se fecha, impedindo o refluxo da linfa, tá? E por que eu falei tanto que o sistema linfático faz parte do sistema circulatório, que não tem como eu falar sistema circulatório se eu não falar de sistema linfático? Porque os dois se encontram em várias partes do nosso corpo, tá? Tanto em áreas principais, como, por exemplo, quando o vaso linfático se encontra com vasos sanguíneos, aqui na veia cava e deposita a linfa se misturando com o sangue na veia cava bem pertinho do coração, quanto nos nossos capilares sanguíneos, porque da mesma forma que eu tenho os capilares das artérias e das veias, eu tenho os capilares linfáticos também. E aí a galera se mistura. Só que quando a galera se separa, no sistema sanguíneo as hemácias existem e na linfa ou no sistema linfático as hemácias são moléculas, são células muito grandes que não conseguem passar pela parede permeável do capilar, do vaso linfático. Por isso que só sobra o que não é hemácia, a parte branca, digamos assim. Mas os dois sistemas se interagem o tempo todo, tá? E aí tem só alguns exemplos aqui dos vasos linfáticos. Os linfonodos, são essas bolinhas que a gente tem espalhados pelo corpo todo, ou os gânglios linfáticos, e como que ele se mistura com o sangue. Então, por exemplo, quando a gente tá com o pernão inchado, a grávida tá com aquela perna inchada, e aí ela vai lá e vai na moça e faz a drenagem, a massagem linfática. Tá, vai tirando da perna e vai empurrando para cima. Vai empurrando para onde? Onde, se está saindo da perna, do pé inchado, vai ser depositado onde isso? Vai ser depositado na corrente sanguínea. Esse excesso que o tecido linfático vem captando do corpo, como é um excesso, nele não cabe, ele precisa depositar em alguma outra parte do sistema circulatório. Qual parte que ele deposita? Na veia, principalmente na veia cava, ó, nos troncos linfáticos, que são os coletores. Da veia cava se mistura com sangue, vira uma coisa só, circula pelo corpo, né? É uma forma de captar os líquidos que estão fora dos tecidos que deveriam estar e devolver para a circulação sanguínea. Então, ó, olha o tanto de tecido linfático, de vasos linfáticos, linfonodos, etc., que você tem no seu corpo inteiro. Esse desenho aqui é esquemático. Se a gente fosse ver uma figura real, seria bem mais até do que esses verdinhos que vocês estão vendo aqui.
nós temos alguns linfonodos ou alguns gânglios maiores em pontos mais estratégicos, pontos mais importantes, tá? Os principais são nas virilhas, aqui a gente pode ver que tem uma rede maior. Na virilha e na axila, tá aqui também, que também tem uma rede maior, essas duas regiões ficam palpáveis. Quando existe uma infecção, por exemplo, ali perto, ou uma inflamação ali perto, e esses linfonodos ficam aumentados, é possível palpar. No popular, a gente chama de íngua. Não sei se vocês já ouviram falar, estou com uma íngua embaixo do braço, estou com uma íngua na virilha. Íngua são os linfonodos ou os gânglios linfáticos inchados, aumentados, tá? Aqui na garganta, já viu quando a gente está com dor de cabeça, o médico sempre com dor de garganta, o médico sempre aperta assim? Ele está sentindo os linfonodos cervicais. E ele também vai sentir os gânglios linfáticos que a gente tem, que são as nossas tonsilas. Sabe a tal da amígdala, que não é amígdala, porque a amígdala está no cérebro? São as tonsilas, faz parte do nosso sistema linfático, que fica lá na garganta. E algumas pessoas até tiram, né? No nosso mediastino, a gente tem um conjunto, ó, de linfonodos. Lembra que mediastino é um espaço, não é algo palpável, é o espaço em volta do coração, né? Então, tem esse espaço, e nesse espaço existem alguns linfonodos, existe parte do sistema linfático. Eu não sei se vocês lembram, porque alguns de vocês são muito novos, mas existia a dupla Leandro e Leonardo. Não sei se vocês já ouviram, alguns talvez conheçam só o Leonardo, mas o Leandro morreu de câncer hematológico, ele tinha linfoma. E onde que era o tumor dele? Era de mediastino. Então, algum desses linfonodos aqui, esse tumor estava doente, era do tamanho de uma laranja, se eu não me engano. Então, imagina uma laranja espremendo o coração ali, né? Eu vou chorar. Desculpa. Esse mesmo. O que morreu de câncer hematológico. Tem essa também. Não aprendi a dizer adeus. Pois é. Pelo amor de Deus, volta pro foco, professor. Aí, então a gente tem, ó, diversos gânglios, as principais regiões, né? No pescoço, a gente tem alguns na clavícula, na axila temos bastante, na virilha temos bastante, e aqui nem tá tão desenhado, mas o nosso intestino tem muito, mas muito tecido linfático e linfonodos, já que, como eu falei em outro slide, os ácidos graxos que a gente come são absorvidos pelo sistema linfático para depois caírem na circulação. Então, todo o nosso intestino é rico em sistema linfático, tá? Olha aqui como que se misturam as coisas. O verdinho é o linfático, vermelho, arteríolas que viram capilares, em azul, vênulas que viram capilares também. E o verde, o sistema linfático, tudo misturado aqui. Então, eles se misturam tanto nos capilares quanto em alguns ductos que a gente tem. E quais são esses ductos? Nós temos basicamente 2 ductos linfáticos. Então, são dois encanamentos maiores que pegam mais linfa do corpo e depositam perto do coração. Um deles é o ducto linfático direito. Por incrível que pareça, e aí eu não sei exatamente porquê, essa parte do nosso corpo é extremamente assimétrica, é bem diferente um lado do outro. Vocês podem ver que o ducto linfático direito é meia cabeça, meio peito ou meio tórax e o braço direito. E o ducto torácico é todo o resto. Então é um para muita coisa e um para menos coisa, né? O que os ductos fazem? Eles conduzem a linfa para cair na corrente sanguínea novamente, para fazer parte do plasma da corrente sanguínea. O direito, ele vai pegar cabeça do lado direito, pescoço, tórax, braço do lado direito, pulmão direito, lado direito do coração e a face diafragmática do fígado, quer dizer, a parte do diafragma que fica acima do fígado. E
o ducto torácico vai pegar todo o resto. Tudo que sobrou vai desembocar no ducto torácico, que está junto à veia subclávia e junto à veia jugular. Então, eles vão cair perto da jugular, está no pescoço, e a subclávia está aqui embaixo da clavícula. Aí, ó, só para vocês verem o ducto, essa aqui é a veia cava superior, aí aqui está vindo o ducto linfático direito, e aqui o ducto torácico. Estão vendo? Verdinho. Então, todo esse excesso de líquido que estava entre os tecidos e que o sistema linfático foi capaz de recuperar, justamente para não ficar edemasiado, não ficar inchado, ele pega e despeja na corrente sanguínea, na veia cava superior, nos troncos aí da veia cava superior, para que isso volte a fazer parte da corrente sanguínea e tudo volte ao normal. Aumente seu volume sanguíneo, te garanta tudo que você precisa. Aqui só mais um modelo para vocês verem mais ou menos esses gânglios linfáticos, ó. Como a gente tem bastante na axila, bastante no pescoço e tem na cabeça também. Na axila, inclusive, quando a mulher tem câncer de mama e ela descobre que tem câncer de mama e começa os primeiros exames invasivos, né? Pega um pedaço do tumor para analisar e tal. Geralmente, eles fazem a biópsia de um linfonodo aqui perto da axila, chamado linfonodo... Ai, gente. Fugiu da cabeça. Sentinela. Linfonodo sentinela. Porque ele é um pouco maior do que os outros. É como se ele fosse mais centralizado. Por quê? Se tiver célula cancerígena dentro do linfonodo sentinela, significa que o tumor não está só ali na mama, que ele começou a conseguir jogar células cancerígenas para o resto do corpo. Quem filtra essas células sanguíneas? O linfonodo. Mas se está no linfonodo é porque já se despregou do tumor principal. E aí, geralmente, quando essa mulher vai fazer a cirurgia de retirada do tumor, retirada da mama, ela acaba retirando alguns linfonodos também, para garantir que, se existir alguma célula cancerígena dentro daquele linfonodo, que ela não consiga se despregar e grudar em outro tecido e começar outro tumor. Então, muitas mulheres que fazem cirurgia de câncer de mama retiram também parte dos linfonodos aqui da região da axila. Qual é o problema disso? Peraí, deixa eu só ver. Não. Volta. Qual é o problema disso? Os linfonodos são responsáveis por retirar o excesso de líquido entre os tecidos. Se a pessoa não tem um linfonodo, né, que faz parte dessa cadeia, o que vai acontecer com o braço da mulher que retirou os linfonodos da axila? Ele vai tender a inchar, ele vai tender a acumular líquido entre os tecidos. Por mais que os linfonodos daqui estejam funcionando, quando chega nos linfonodos da axila, que vão levar para o ducto aquele excesso de líquido, não tem para onde ir, eles ficam. E aí toda a drenagem natural daquela região fica prejudicada. Então, a mulher que teve câncer de mama, ela tende a ter um braço um pouco mais inchado, um pouco mais edemaciado do lado que ela retirou a mama. Se foi dos dois lados, os dois braços. Como é que eu vou falar? É um negócio que já era, tem que aceitar, vai ser inchado e ponto final? Não, porque um sistema muito eficaz em fazer o trabalho dos linfonodos, em fazer o trabalho de drenagem de excessos de líquido entre tecidos, é o sistema muscular. A contração muscular, lembra que na veia a contração muscular vai ajudar a empurrar o sangue, e como as veias têm as válvulas, o sangue não volta? No sistema linfático é a mesma coisa. Os músculos também vão empurrar tanto o líquido para dentro do tecido linfático, dos vasos linfáticos, quanto já dentro dos vasos linfáticos vão empurrar no sentido lá unidirecional até voltar do coração. Se a pessoa tem um problema linfático, os músculos vão ajudar a compensar essa condição. E aí, se é uma pessoa que faz
trabalho de força, de contração do membro lesionado, então do braço que foi retirado os linfonodos, por exemplo, se ela tem a musculatura tonificada, firme, e ela faz contrações musculares, ela não vai ter esse problema de edema. Isso vai ser compensado pela contração muscular. Qual é o problema que talvez vocês já tenham visto? Eu, pelo menos, já vi, mas foi porque eu pesquisei justamente câncer no mestrado. Tem médico... Ai, cacete, minhas costas. Tem médico que fala para a mulher que teve câncer de mama assim: você não pode levantar peso, senão você vai ficar inchada. Você não pode fazer nada. Você não pode levantar peso, você não pode levantar o braço assim, não pode fazer nada. Não pode abaixar demais, não pode levantar demais. Se carregar um cabo de vassoura, vai inchar. E a mulher fica apavorada de ter o braço inchado. E ela acredita no médico que parou de estudar 50 anos atrás e não faz nada. E aí eu já vi, por exemplo, só que eu vi isso muito antes de eu estudar educação física. Uma professora minha de ensino médio, ela teve câncer de mama, fez a cirurgia, fez o tratamento, tudo, sarou. Só que, como ela tirou os linfonodos, ela teve essa condição. O braço esquerdo dela era muito inchado, era muito visível a diferença de um lado para o outro. E aí, como ela era destra, né, ela era professora, ela escrevia no quadro, ela ficava com o braço assim, como se tivesse uma tipóia imaginária. O medo de ficar pior era tanto que ela não mexia o braço. E aí ela escrevia no quadro e aí segurava o bracinho. Aí escrevia no quadro, segurava o braço, morrendo de medo. Sendo que hoje, né, talvez na época que ela fez todo o tratamento, não se sabia disso, mas hoje se sabe que esse braço precisa fazer força, porque a contração muscular vai remover esse excesso de líquido de volta para a circulação. Tá? É isso. E aí, eu expliquei para vocês que o tecido linfático era extremamente permeável. E eu falei que ele era tudo que o sangue tem, menos as hemácias. Então, toda a parte de defesa do nosso corpo fica muito concentrado no sistema linfático, os glóbulos brancos. Como que esse glóbulo branco vai chegar na região que ele precisa atuar? Como que uma plaqueta vai chegar no corte do dedo? Vai chegar no machucado do joelho, do pé? Existe um processo chamado diapedese. O que é diapedese? É a passagem de células entre vasos. Então, é uma célula de defesa, que vai ser capaz de sair do seu sistema linfático e entrar na sua veia, por exemplo. Sair do seu sistema linfático e entrar na sua artéria para chegar lá no seu pé que está cortado. Ou o contrário, ele volta do entre tecidos, por exemplo, ou está na sua veia, volta para o sistema linfático e segue o caminho no sistema linfático. Então, as suas células de defesa são capazes de passear pelo seu corpo porque elas conseguem entrar e sair de todos os seus vasos, dos vasos capilares, né, artéria, veia e do sistema linfático. Consegue entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Então, ele consegue chegar em todos os lugares que o seu corpo precisa. Ou que precisa conter uma hemorragia, ou que está aberto e teve contaminação, bactéria, fungo, vírus, ele consegue chegar lá dessa forma. E assim, lutar contra a infecção que pode ter chegado aí, né? Deixa eu ver se esse vídeo vai rodar. Então, esse vídeo, ele vai mostrar mais ou menos como que uma célula, um glóbulo branco, né, é capaz de agir no seu corpo para cuidar de você, da sua saúde. Então, ó, tá entre tecidos, entrou no seu sistema vascular para poder chegar em algum lugar que está precisando dele. Então, tá aí na sua veia ou na sua artéria, junto com outras células também, as células de defesa. Ah, verificou que eu posso sair aqui porque tem uma condição aqui para eu lidar. Da mesma forma que a célula branca entrou na sua veia, na sua artéria, ela consegue sair por entre as células. Sai. Ah, ela não vai sair.
Esse verdinho aqui é algum vírus, por exemplo, que está infectando esse vaso. Aí vem um monte de célula branca, de glóbulo branco, tentar pegar e digerir. Ó, fez a passagem. Essa passagem que essa célula branca acabou de fazer de um vaso sanguíneo para um outro tecido é chamado de diapedese. Então, ó, saiu, ele está recebendo mensagens, que são proteínas, de que alguma coisa está errada em alguma região e ele está caçando o que está errado. Ó, achei bactérias que foram ingeridas. A pessoa teve uma infecção intestinal e a bactéria está vazando aí para o organismo. Vem a célula de defesa tentar pegar essa bactéria e digerir essa bactéria para te proteger. Então ela fagocita, né, engole e bota lá as proteínas digestivas dela para destruir aquela bactéria invasora. Ei, destruiu. Pronto, naquele lugar a situação está controlada pelo seu sistema de defesa. Tá. E aí, como que a gente fala daquelas bolinhas que estavam lá no meio do tecido linfático, dos gânglios linfáticos? Os gânglios são órgãos do sistema linfático que vão funcionar para filtrar o sangue que passa por ele. Filtrar não como os rins, porque eles não vão exatamente separar uma coisa da outra. Mas quando passar o sangue por lá, eles vão identificar se nesse sangue tem algum corpo estranho, o próprio vírus, bactéria, fungo, ou se existe alguma mensagem, alguma proteína mensageira avisando esse gânglio que em algum lugar há uma bactéria, uma invasão qualquer. Por quê? Nesse gânglio, eu vou ter a possibilidade de madurar células linfóides, células linfáticas, que são de defesa. Então, quando passa o sangue e aparece alguma coisa nesse sangue, esse gânglio linfático vai falar: opa, vamos produzir, vamos madurar as células de defesa que a gente tem aqui e vamos jogar para o corpo, para que o nosso corpo consiga lutar contra essa infecção que eu estou enxergando. E o que vai acontecer quando ele identificar e começar a madurar algumas células? Ele vai inchar, ele vai aumentar de tamanho. Por isso que quando a gente tem infecção de garganta, fica inchado aqui, fica inchado por dentro também, dá as ínguas na axila, na virilha, justamente porque madurando células de defesa, para serem mais eficientes na defesa, ele acaba aumentando de tamanho. E aí a gente percebe, a gente sente, aumenta a circulação e tal. E além disso, aqui é só para vocês verem o exemplo, olha o estômago da gente, a quantidade, mais ou menos, né, a quantidade de linfonodos e de grupos do sistema linfático que ele tem, ó. Nosso estômago é rico em sistema linfático, e mais rico que o estômago é o nosso intestino. Essa fotografia que é de uma cintilografia por contraste, todos esses pontos verdes são linfonodos, são parte do sistema linfático. Isso é só um pedacinho do intestino delgado, né? Aquele mais fino. Só para vocês verem a quantidade de tecido linfático que a gente tem envolvendo o nosso intestino. E aqui só alguns exemplos, algumas figuras para vocês verem. E aí uma coisa importante, antes de eu falar dos órgãos, que eu não sei se vocês sabem, mas o nosso intestino, eu não sei se eu cheguei a comentar na aula de sistema digestivo, mas ele tem bactérias boas, né? Ele tem sempre bactérias boas e bactérias ruins. E essas bactérias vão se equilibrando de acordo com a nossa alimentação. Quando a nossa alimentação é boa, as bactérias boas vão estar em maior quantidade. Quando a nossa alimentação é bem ruim, as bactérias ruins vão estar em maior quantidade. Vai estar desequilibrado. Quando está desequilibrado, as nossas bactérias intestinais, a gente chama de disbiose intestinal. É o nome dessa condição.
Muita gente tem essa condição e nem sabe, porque nem sempre tem sintomas óbvios, nem sempre é uma infecção, nem sempre, às vezes só come mal e sobrevive e acha que está tudo bem, mas não está. Qual é o problema da disbiose? O que ela causa? Ela faz o nosso intestino ficar mais permeável. As células do nosso intestino ficam mais afastadas e permitem que a gente absorva mais coisas. Só que nessas coisas não estão só nutrientes, que não é só isso que a gente come. Vão passar também bactérias, pode passar fungos e pode passar substâncias que não foram metabolizadas pelas bactérias do intestino. Então, uma molécula, por exemplo, que é desse tamanho e não ia passar no seu intestino se ele estivesse saudável, ela ia ser metabolizada pelas bactérias antes e transformada em outras coisas. Com o intestino mais permeável, ela vai passar. Ela vai cair na sua corrente sanguínea. E na sua corrente sanguínea, ela pode parar em qualquer lugar. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas infecção de fungo nas unhas é uma das coisas mais difíceis de tratar. Por quê? A unha em si não tem vaso sanguíneo. Então, se você toma um remédio, é muito difícil desse remédio chegar naquela unha, porque lá mesmo não vai ter vaso sanguíneo para levar para a unha. Só que de onde que veio esse fungo? É muito possível que esse fungo tenha vindo do seu intestino, que pela disbiose estava muito permeável, um fungo que era para passar batido conseguiu alcançar a sua corrente sanguínea e chegar, por exemplo, na sua unha e se alojar lá porque é confortável para ele. Existem problemas, por exemplo, excesso de acne na pele, no corpo, por causa de disbiose intestinal. Bactérias que não eram para estar no nosso sangue acabam conseguindo chegar ao nosso sangue e do sangue chegam à pele. Aí infecciona lá os poros, vira espinha. O problema está no intestino, não está na pele em si, tá? Isso pode acontecer. Tinha alguma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. E aí, por exemplo, um dos meus gatilhos de enxaqueca são alimentos. Ai, são alimentos ricos em uma substância que eu nunca lembro o nome, mas que no corpo vira óxido nítrico. E óxido nítrico abre, expande os vasos sanguíneos. Se isso acontece dentro do cérebro, essa vasodilatação no cérebro dá uma enxaqueca do inferno. Quais alimentos que têm essa substância? Toda a família da melancia. Melancia, abóbora, pepino, abobrinha, melão, essa família aí, chuchu, toda essa família tem uma substância que precisa ser metabolizada pelas bactérias do intestino. Se elas são metabolizadas, elas não caem na corrente sanguínea, nessa forma, não acontece nada. Se elas não são metabolizadas pelas bactérias, por causa da disbiose, elas vão cair direto na corrente sanguínea, vão ser um estímulo para a produção de óxido nítrico, só que vão produzir óxido nítrico no lugar errado, como no cérebro, que é onde não precisa de tanto óxido nítrico. Vai dar enxaqueca. Então, por exemplo, se a minha alimentação não estiver redondinha, muito bonitinha, o que quase nunca tá, se eu comer... Uma vez eu comi 3 tubinhos, assim, de chuchu, lá na cantina da faculdade. Eu quase morri de enxaqueca. Eu achei que eu fosse morrer esse dia. Eu vi a morte de perto. Por causa disso. Porque o intestino não metabolizou, subiu direto, deu enxaqueca. Alguns vinhos podem dar enxaqueca pelo mesmo motivo, tá? E geralmente álcool causa disbiose, porque o álcool acaba alterando a boa proporção dessas bactérias. Então, quem bebe demais aí, saiba que é provável que seu intestino esteja mais permeável do que o normal. Escutou, né, Bruno? E isso pode trazer problemas depois. Só comentando, assim, né? Já que estamos falando aqui do sistema linfático. É o que, rapaz? Ah, Eu não entendi. Como é que é? Depois você olha a aula gravada, então. Foi mal, é que eu tava encomendando as pipas do Rio de Janeiro para esse ano. E aí, então tá, eu falei de todos os vasos linfáticos, né? Mas a gente também tem alguns órgãos
que formam os órgãos linfáticos, que têm a sua função dentro do sistema linfático. Um desses órgãos é o baço, o pouco falado baço. Baço é esse do cantinho aqui, o spleen, fica atrás, embaixo do estômago, atrás do estômago. O que que esse órgão faz? Além dele madurar os linfócitos B, um tipo específico de linfócito, que é do sistema de defesa, ele também tem a função de reciclar as suas hemácias. Como que ele recicla essas hemácias? As hemácias velhas passam aqui, ele filtra, digere, manda essa substância digerida, digamos assim, para o fígado, e o fígado faz o quê? Produz a sua bile. Sabe a bile? Que é reservada, fica guardada aqui na vesícula biliar, ela vem do fígado. Mas a matéria-prima para sua bile existir veio do baço, da reciclagem de células vermelhas, de glóbulos vermelhos principalmente, mas também de alguns glóbulos brancos, tá? Então, sem baço, você tem uma dificuldade maior de produzir a bile, por exemplo, que é bem eficiente em emulsificar as gorduras que você ingere, né? Então, tá aqui o baço, ó, ele fica, parte dele fica atrás do estômago, parte dele fica só embaixo, e ele tem a função de órgão linfático. Quando você tem uma infecção grave, por exemplo, e o seu baço está tentando madurar e enviar linfócitos para combater, ele fica inchado. Ele vai ficar inchado. Quando o médico apalpar, ele vai perceber que tem um negócio maior que o normal ali perto do seu estômago, tá? E a gente tem tinha, né, porque nós somos adultos, um outro órgão linfático chamado timo. O timo ficava aqui na frente da traqueia, entre os ápices dos pulmões, mas ele está presente nas crianças. Toda criança nasce com um timo bem desenvolvido, justamente para auxiliar naqueles primeiros anos de infecções, para que o corpo conheça todas as infecções e crie imunidade. Mas com o tempo, quando a gente já cria uma certa imunidade, ele involui, ele vai diminuindo de tamanho até ficar bem quase inútil, digamos assim. Tanto que em adultos é quase imperceptível a presença dele. E ele é responsável pela maturação de linfócitos T. Então, linfócito B de baço, linfócito T de timo, tá? E as tonsilas, aqui vem a dor de garganta, as tais das amígdalas que não são amígdalas, porque a amígdala está dentro do nosso cérebro, lembra que eu comentei isso? A gente tem as tonsilas faríngeas, que são lá na garganta mesmo, tipo reto na garganta, as palatinas, que são essas que dá para ver lá no final, assim, que ficam inchadas, é a que tira, que algumas pessoas fazem a remoção, e a lingual, que é lá no final da língua ainda tem um pouquinho. Essas tonsilas produzem linfócitos e formam uma barreira imunológica muito importante, já que a boca, o nariz, são o nosso canal de comunicação com o mundo de fora, né? E quando elas estão inflamadas, ou seja, há uma infecção percebida e elas estão aumentadas porque estão madurando, produzindo linfócitos, essa inflamação, que é chamada de íngua, é que incomoda, é que dá aquela fechada na garganta, porque toda essa região da garganta fica aumentada, aí fica ruim da voz passar, dói, fica ruim de engolir, e é o que o médico aperta, assim, quando a gente tem infecção de garganta, e olha com a lanterna depois. Então, são as nossas tonsilas. E aqui, eu falei que eu ia falar um pouquinho de câncer hematológico. Aqui é um PET scan de uma pessoa que estava com linfoma de Hodgkin. O que é linfoma de Hodgkin? É um tipo de câncer específico do sistema hematológico de um tipo de célula de defesa específica, que são os linfócitos, tá? Então, o linfoma é um câncer dos linfócitos, digamos assim. E como que ele aparece nesse PET scan? Se é um problema dos linfócitos, ele vai estar presente nos gânglios linfáticos, que é onde esses linfócitos estão presentes, e nos órgãos
do sistema linfático também. Então, essa pessoa percebeu sintomas, foi fazer um PET scan, e ó, esses pontos pretos são os pontos que estão muito mais aumentados que o normal, indicando que a doença está presente nesses pontos. Então, tem aqui na axila, subclávio, axila perto do pescoço, subclávio. Isso daqui é o baço, tá? Estômago com baço, que tá preto. E aqui perto do intestino, rins, alguma coisa também presente. Aí essa pessoa começou a fazer tratamento para linfoma. Os tumores de linfoma, eles não são aqueles tumores sólidos que se faz cirurgia para retirar, tá? Igual câncer de mama, câncer de próstata. A gente fala que são tumores líquidos, que com a quimioterapia os tumores já se desfazem, eles não precisam ser retirados em cirurgia, tá? Então é só quimioterapia e radioterapia que se faz para esse tipo de câncer, no geral. Então, aí tá essa pessoa, quando ela teve o diagnóstico, e essa mesma pessoa depois do tratamento. Aí aqui dá para observar, ó, as axilas limpas, essa parte do pescoço mais limpa, o baço não está tão aumentado em relação aos outros órgãos. Ó, aqui o fígado está transparente e o baço pretão. Aqui está tudo mais ou menos da mesma cor. Significa que está tudo mais ou menos da mesma forma, né? E aí essa pessoa aqui está livre dessa condição de linfoma. Aqui só para mostrar as células, as diferentes células de defesa que a gente tem, o formato delas. E aqui no linfoma de Hodgkin, um tecido normal deveria ser assim, né? E no linfoma de Hodgkin tem uma célula específica que ela fica muito aumentada, tá? Que é a célula essa célula aqui, a ASR. Ela fica aumentada, ela pode ter mais de um núcleo, e aí os linfonodos da pessoa não se dão bem com essa célula, fica todo mundo inchado, e a pessoa fica com o sistema de defesa prejudicado também, já que ela não produz os linfócitos normais, funcionais, que ela deveria produzir. Né? Deixa eu só lembrar qual que é esse vídeo. Aqui é só um vídeo ilustrativo para mostrar para vocês a interação. Tá aí o sistema linfático, como que o vaso linfático consegue absorver o líquido, a substância entre os tecidos e mais ou menos a localização em que ele deposita. O linfonodo, filtrando, recebendo a linfa e o sangue, percebendo se precisa agir ou não. Aqui onde é depositado o sistema linfático para cair na corrente sanguínea. Deixa eu ver se esse vídeo é bom. Aqui é um exemplo só para vocês verem ó, como eles funcionam. Que bonitinho, vai contraindo, vai empurrando, vai contraindo, vai empurrando. Ele não é esburacado, tá, gente? Isso aqui é só didático. O sistema das válvulas, unidirecional. Tá amarelinho assim porque não tem hemácia, então não tem como ser vermelho. Estou repetindo. E aqui mostrando a diapedese, que é como que as células podem sair de um vaso e entrar em outro vaso, quando houver a necessidade. Então, pode sair da veia e entrar na... Essa aqui é só um exemplo de uma pessoa doente. E aí, cadê? Aí, eu falei que eu ia falar para vocês do que está na moda aí, né? Do motivo da nossa pandemia. E eu falei que eu queria esperar chegar na aula de sistema circulatório, porque tem a ver com o sistema circulatório. O Covid não é só uma doença respiratória. E foi até providencial a gente não ter tido aula na semana passada, porque saíram estudos novos, na verdade confirmando justamente essa hipótese de que
a COVID não é uma doença respiratória, mas ela é uma doença vascular, com consequências respiratórias, ou mais ou menos isso. Eu vou explicar direitinho, tá? Então, ó, o que é o nome da doença de verdade? É esse completo, né? É esse aqui, SARS-CoV-2. Como assim? Síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2. Por que 2? Porque já existia a 1, mas que é diferente. A 2 é pior. Ela ganhou um novo nome. Ela é de uma família de doenças respiratórias que já existia, pelo menos desde 2002, que é a família da SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? O coronavírus, ele não é novo, ele não é nada recente. Esse vírus já existe há muitos anos, já foi identificado vírus semelhantes em outros animais, além do próprio ser humano. O COVID, o que é COVID? COVID significa coronavírus disease. Disease é a doença, né? Número 19, a fim de protocolos aí. Ah, e por que essa doença ela foi começada a tratar como uma gripe, né? Um novo tipo de gripe, um novo tipo de doença respiratória. E por que não é uma gripe comum, como outras que a gente já tem aí, que já existem? Bom, primeiro, que as gripes que a gente tem até então, influenza, H1N1, a gente tem um monte de vírus da gripe por aí. Todos esses vírus a gente já conhece, o ser humano já conhece, vocês já ficaram gripados algumas vezes na vida, e o seu corpo criou imunidade, teve contato, venceu e criou imunidade àquele vírus que o pegou, que o invadiu. Tanto que existe a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela pega um conjunto de vírus, não é só um vírus, é um conjunto de vírus, e todo ano ela é refeita, ela é atualizada. Por isso que a gente toma todo ano, não toma só uma vez na vida. Por dois motivos. Primeiro, porque a imunidade que a gente ganha quando pega a doença ou quando vacina tem prazo de validade. Não é o tipo de doença que você só pega uma vez na vida. E segundo, que porque os vírus que a gente entra em contato, os vírus da gripe, eles sofrem mutação. Então, por exemplo, existiu o vírus influenza. A influenza comum, influenza, e aí já tinha vacina, menos gente pegava, menos gente morria por causa da influenza, aí o vírus sofreu uma mutação. Veio o H1N1. É vírus da gripe também, mas é outro vírus. Quem nunca tinha pegado H1N1 não tinha imunidade contra o H1N1. Aí algumas pessoas pegaram, superaram, ganharam imunidade. Depois veio a vacina, um monte de gente se imunizou. Mas quem pegou nesse meio tempo e não criou imunidade, morreu. E aí, com o coronavírus, já existia o Covid-1, como um vírus da gripe, parecido com o H1N1, e aí esse vírus sofreu uma mutação. E esse vírus mutado, que é o Covid-19, é que o ser humano nunca tinha tido contato antes. Então, esse vírus específico, nenhum corpo humano sabia se defender, e a ciência ainda não possui vacina ou algo comprovadamente muito eficaz para tratar, né? Ver essa mutação que o vírus sofreu, provavelmente aconteceu naturalmente, só que no mundo animal, né? E aí quem inventa de comer bichos aleatórios, selvagens, contraiu um vírus. Tipo assim, um tonto não ferveu um morcego lá no fim do Comer mundo cachorro, né? É bom, né? e causou essa pandemia no mundo todo. Ah, quer dizer que comer bicho é que causa os males do mundo. Hoje, os bichos que mais se come têm vacina, né? Tem doença, mas tem vacina. Então, o gado é vacinado, o frango é vacinado ou toma antibióticos. Então, os bichos que se costuma comer são tratados, vacinados, e aí não trazem essas doenças para a gente. O maior problema está em consumir bichos selvagens, bichos que não
não são criados, porque aí você não sabe o que o bicho tem ou não tem. E aí alguém deu azar de comer um maldito do morcego que tinha esse vírus com a mutação, e aí foi, começou a se espalhar, né? Só para vocês verem, depois eu vou ter que sair do modo de apresentação para mostrar umas coisas. Esse é um estudo chinês da evolução de uma paciente. Isso no dia que a paciente chegou no hospital. Isso é um raio-x, né? No dia que a pessoa chegou no hospital, então é o dia zero, no sentido de internação, não no sentido da doença, mas ela chegou porque estava com sintoma. Então, já existiam coisas dando errado no corpo dela, digamos assim. Vocês podem ver que essa radiografia, ela não está limpa. O pulmão dela devia estar preto, praticamente transparente. Devia ser possível eu ver quase todas as costelas das costas, né? E não. Ele já está esbranquiçado, né? A ciência está tratando essa condição, a condição em que o pulmão de uma pessoa contaminada aparece nas tomografias e nos raios-x de vidro fosco, tá? Então, o pulmão está em vidro fosco, justamente porque parece um vidro fosco, era para estar transparente, não era para estar fosco desse jeito. Esse é o dia zero, esse é o terceiro dia dessa pessoa, a gente vê que não está melhor, não está nem um pouco melhor. Essas áreas mais aqui na lateral do pulmão estão bem foscas, o que significa dano na região do pulmão. E essa foto é do dia 9 dessa pessoa. Não sei se vocês conseguem observar esse tanto de fio, mas significa que essa pessoa está internada, né? Está com os eletrodos, está internada, está tentando sobreviver aí. E o pulmão não tem melhora, está cheio de mancha branca, ó. Cheio de mancha branca. Se vocês pesquisarem no Google, raio-x pulmão tuberculose, é bem parecido, o raio-x, não a doença, o raio-x, é bem parecido com a COVID. Essa foto daqui é de outra pessoa, mas as duas imagens são da mesma pessoa. Aqui não é raio-x, é tomografia. Vocês podem ver que no começo, essa mancha branca aqui e essa mancha esbranquiçada aqui já é o COVID agindo, né? E depois de algum tempo, agora eu não lembro quantos dias, vocês podem ver que a mancha se espalha, que a mancha fica maior. É a progressão da doença, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Essa aqui. Essa daqui. Então, isso daqui é uma imagem de tomografia. Deixa eu botar para cima aqui. Então, vai começar, né, a tomografia do ápice dos pulmões, aí vai chegando mais no meio dos pulmões. Vocês podem ver essas manchas brancas aqui, ó. Isso daqui já é sinal de lesão do tecido pulmonar, né? Aqui tá a coluna da pessoa e aqui é a frente da pessoa, tá? A gente está passando aqui pelo começo do externo, ó. Aí entrando mais as camadas, olha o tamanho dessa mancha branca nessa região do pulmão, isso tudo é dano do tecido pulmonar, bem manchado, tá vendo? Como essa pessoa está prejudicada aí nesse sentido, né? E aí acaba a tomografia da pessoa. Que eu quero mostrar aqui. Esse vídeo aqui, ele é uma tentativa, né? Uma simulação para mostrar como que acontece o dano no pulmão, a progressão do dano no pulmão. Lembrando que quando a doença surgiu, começou a ser identificada, né? As pessoas ficando mal, e aí viram que era um vírus que não se conhecia antes, não se conhecia especificamente. O coronavírus já era conhecido, mas essa mutação é que não. Achava-se que se tratava de uma doença respiratória apenas. Por isso que ela começou a ser tratada com todo o foco no pulmão. Então, essa ilustração foi feita nesse sentido. Ela nem tem som, é só o vídeo mesmo, tá? Então, ó, mostrando o pulmão por dentro,
a árvore brônquica, né, os brônquios, e a parte lesionada, essa parte mais verde aqui, ó, a parte lesionada desse pulmão, desses pulmões. Toda essa área verde são áreas lesionadas. E se são áreas lesionadas, são áreas que não realizam troca gasosa, né? E é quando começa a cair a saturação de oxigênio, a pessoa sentir falta de ar. Aí o pulmão também não infla, não enche tanto quanto antes. Olha você por dentro. Então ele pegou um brônquio, a árvore brônquica, para enxergar, digamos, por dentro, né? Nessa simulação. Tá aqui todo o tecido, ó, lesionado, que não realiza troca gasosa, que, portanto, deixa essa pessoa com capacidade pulmonar reduzida. Aqui é só para vocês verem essa ilustração do que causaria. Quer falar alguma coisa, Bruno? Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Essa lesão nos pulmões, ela, depois que a pessoa foi curada, ela volta ao normal ou a pessoa fica com sequelas? Então, os estudos chineses mostraram que ainda há algumas sequelas depois que a pessoa recebe alta, depois que a pessoa é considerada curada, tá? Alguns pacientes nesse estudo chinês chegaram a mostrar uma perda de 30% da capacidade pulmonar. Só que, como é muito recente, ainda não se sabe se essa perda é permanente. Pode ser que essa perda seja temporária, que o pulmão só demore mais tempo para se reorganizar e mais para frente a pessoa recupere a sua capacidade pulmonar. Mas, a princípio, se observou até 30% de perda de capacidade pulmonar. Tá? Não em todos os pacientes, mas isso existiu. Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver. E aí, junto com todos esses sintomas pulmonares, respiratórios, que as pessoas começaram a ter, os médicos começaram a observar que eles tinham muitas condições vasculares junto com essas condições respiratórias. Foi um que deu, assim, um clique dos médicos acharem que não era só uma condição de estresse respiratório, de infecção respiratória. As pessoas começaram a sofrer. Eles pegaram um tanto de paciente, acho que esse estudo aqui foi feito com 1.000 pacientes, na China também, e desses 1.000 pacientes, além de toda a parte respiratória, 16% apresentou arritmia, algum problema no coração, isquemia cardíaca, falta de circulação no músculo do coração, miocardite, então inflamação do músculo do coração, e choque, que é quando a pressão arterial está tão baixa a ponto do sangue não circular, não perfundir os tecidos, os órgãos, é considerado choque essa condição. E também começaram a observar o aparecimento de coágulos. E aí, assim, como é uma doença que não existia antes, nessas condições, e que, portanto, o tratamento foi surgindo junto com a doença, com a evolução da doença, eu não sei se vocês viram, mas ultimamente colocaram o uso de anticoagulantes como parte do protocolo de tratamento do coronavírus, justamente porque eles observaram que a formação anormal de coágulos nessas pessoas estava causando algumas dessas condições e outras mais, né? E aí, assim, mecanismo do vírus em relação à parte respiratória, que foi a primeira observada, né? Como que o vírus chega? Ele chega pelas vias respiratórias, principalmente, então chega pela boca, chega pelo nariz, e ele tem uma alta capacidade de ir destruindo as células epiteliais, né, as células que recobrem as regiões. Então chega destruindo do nariz, chega destruindo da traqueia, dos brônquios e dos alvéolos. Quando chega
antes da traqueia ainda, na laringe, e o vírus começa a destruir o endotélio da laringe e vai descendo, traqueia, brônquios, danifica os nervos que estão lá. É quando a pessoa começa a tossir. Quando a gente tem essa lesão de nervos, os nervos começam a mandar sinal para o cérebro de que tem algum invasor ali que precisa ser expulso. E aí vem o reflexo da tosse. Então é quando a tosse começa. E aí vai descendo. Quanto pior o nosso sistema de defesa, mais esse vírus consegue entrar para o nosso corpo, sem ser destruído pela nossa defesa a tempo. Até que ele chega nos brônquios, nos bronquíolos e, por último, nos alvéolos. Quando ele chega nos bronquíolos e nos alvéolos, até os brônquios você vai ter esses nervos que causam o reflexo da tosse. Nos bronquíolos e nos alvéolos você não vai ter tanto esses reflexos, mas você vai ter, por causa da inflamação causada pela destruição do endotélio, você começa a ter uma reação dos bronquíolos e dos alvéolos, que é produzir muco, que é justamente para tentar esse muco. É como se fosse uma tentativa de grudar, que esse muco grude nesses invasores, para que dentro do muco o invasor não consiga mais agir, e aquele tecido ciliado, lembra que eu falei que tem os cílios que vão empurrando? Esses cílios consigam empurrar para fora do corpo, né? Então é a formação de catarro para a pessoa expelir. Só que, quando chega esse acúmulo de muco nos brônquios e nos alvéolos, onde tem esse muco, não vai ter hematose, porque o alvéolo, o saco alveolar, vai estar ocupado com muco. Então, o ar não chega para ter a hematose. É quando começa a ter a perda de saturação de oxigênio. Se a pessoa está no hospital, bota o oxímetro no dedo, vai aparecer lá tantos por cento de saturação. Se a pessoa ainda não está no hospital, ela vai começar a sentir falta de ar, né? Aquela coisa de eu estou respirando e não está resolvendo. E aí, esses eram os primeiros sintomas, né? Então era quando botava aquela mangueirinha no nariz para dar oxigênio direto para a pessoa e ver se aumentava a saturação. E por último, a intubação, né? Que é botar um tubo direto na sua traqueia para inflar na marra, né? Empurrar oxigênio para dentro de você na marra. Só que aí começaram a perceber que mesmo quando eu consigo tratar esse excesso de muco e mesmo quando eu boto no respirador, a saturação ainda piora. Como? Começaram a investigar. Eles descobriram que o vírus produz algumas proteínas. Algumas proteínas são para que ele se replique, consiga se multiplicar, e outras proteínas não. Essas proteínas que não são para replicação é que são as mais graves. Essa proteína ataca a proteína M. Lembra? Que é aquela que tem a molécula de ferro que transporta o oxigênio. Numa cadeia específica beta 1, alfa-beta, mas vocês podem pesquisar isso depois, da hemoglobina. O que esse ataque à proteína M causa? Faz o ferro da M sair. A proteína que agarra esse ferro é chamada porfirina, mas isso é só conhecimento geral, mas eu perco a molécula de ferro. Se eu perco a molécula de ferro da hemoglobina, eu perco a capacidade de transportar oxigênio pelo corpo. Por isso que a saturação de oxigênio pode cair, mesmo que o pulmão, teoricamente, ainda consiga realizar a troca gasosa. Não adianta eu pôr oxigênio para dentro do sangue, se no sangue eu não vou ter a proteína que transporta esse oxigênio até a célula. E aí, descobriram também que o vírus causa dano endotelial. Quando o vírus chega, eu falei do epitélio, né? Daqui, do nariz, da garganta, dos brônquios e tal. Mas também causa dano endotelial. O que é endotélio? É a estrutura dentro dos vasos sanguíneos, seja da artéria, da veia, das vênulas e das arteríolas e dos capilares. O que acontece com os nossos vasos quando eles começam a sofrer dano na sua parede?
eles começam a produzir substâncias, sinalizando esse dano, sinalizando que é preciso ter cuidado, e essa produção de substâncias pode elevar a pressão arterial, mesmo que nada mais esteja acontecendo, a pressão vai subir. Pode aumentar a formação de coágulo, aí vem a questão dos coágulos e dos AVCs e das isquemias que estavam surgindo nesses pacientes. Então, todas as proteínas que os vasos vão produzir quando eles começarem a ficar machucados, vão agravar o caso dessa pessoa, vão causar o estrago vascular que a princípio ninguém estava sabendo explicar. Mas é por causa disso. Esse dano pode ser causado nos vasos em geral, mas quando ele ataca o coração, se a pessoa tem arritmia, isquemia, inflamação, choque e coágulo, a chance dela morrer é muito alta. E não vai ser por uma questão respiratória, vai ser por uma questão cardiovascular, circulatória. Nos rins, a lesão no endotélio dos rins vai causar a morte dos néfrons. Os néfrons não vão mais conseguir filtrar o sangue. E aí os rins vão começar a falhar. Estava sendo muito comum que os pulmões são os primeiros, aí o rim respondia em segundo, depois vinha o fígado, e aí uma hora a pessoa morria. E ninguém estava entendendo por que do pulmão estava acertando outros órgãos, né? E até o cérebro já estão estudando consequências cerebrais do vírus, do Covid, que já observaram, por exemplo, que a pessoa que se cura, ela ainda permanece alguns dias sem olfato. E o olfato está no cérebro, não está no nariz em si, né? Porque o epitélio do nariz se recupera, mas se eu perco o olfato é porque algum caminho do nariz para o cérebro não está chegando. E aí eles viram também que pode existir dois jeitos do vírus entrar no cérebro. Um é pela via circulatória, então como ele chega nos endotélios, ele pode chegar no cérebro, e o outro é pela via dos neurônios. Ele consegue atingir o neurônio e caminha neurônio acima até chegar no cérebro, tá? E aí, essa é a fisiopatologia da COVID. Fica um tempo sem sentir cheiro mesmo depois que passa os sintomas. E aí, por exemplo, por que no tratamento começou a se tratar usando, por exemplo, a azitromicina, que é um antibiótico, se não é uma bactéria, né, se é um vírus? Porque é muito comum que os danos desse vírus permitam uma infecção secundária. Então, por exemplo, eu tenho vírus no pulmão, mas aí eu ganho uma infecção em outro lugar do corpo. Então, já para prevenir a infecção secundária, já vem com a azitromicina, já vem com antibiótico, porque pelo menos as bactérias não vão ser um problema. E aí, o anticoagulante, mais recentemente, já que é um problema vascular do endotélio, talvez com anticoagulante eu tenha menos efeitos nesse endotélio, né? Então, assim, existe toda uma linha de pesquisa, e pesquisa mesmo, pesquisa séria, publicada, não é só gente, não é só jornal destacando, que o Covid ele não seria uma doença respiratória, ele seria uma doença endotelial, que é mais do que só vascular, mas endotelial. Eu até vi uma reportagem perguntando para a pesquisadora de um desses estudos, perguntando então qual que é a diferença do H1N1, né, o vírus da gripe comum, porque até então se achava que era um vírus da gripe um pouquinho diferente, mas qual que é a diferença? A diferença é que o vírus da gripe comum, ele vem só até aqui. Ele chega no pulmão e fica no pulmão. Entendeu? Ele causa dano no pulmão, mas só até ali. E esse vírus, o Covid, não, ele passa do pulmão, ele consegue, quando ele destrói o tecido pulmonar, ele cai na corrente sanguínea, e assim que ele alcança o resto do corpo. É uma grande diferença entre uma gripe comum e o Covid-19.
E, e aí, essa pesquisadora, ela fala que é como se o Covid fosse uma coisa, como se tivesse misturado o H1N1, a gripe, com o ebola, ou com a dengue. Ela dá até o exemplo da dengue. Então, é como se eu tivesse o estrago respiratório da gripe e o estrago endotelial da dengue ou do ebola. Juntou os dois numa coisa só. Olha que ferrado esse vírus. Ela tinha dor de cabeça? Caramba. Pode ser por causa desse dano endotelial causado nos vasos sanguíneos que chega nos vasos do cérebro também. Seria um sintoma bem comum em enxaqueca, por exemplo, principalmente se for uma pessoa que já tem alguma tendência. E aí, viram também, deixa eu voltar aqui. Viram também, não sei se vocês viram, que se mostrou uma melhora considerável em pacientes que eram botados de barriga para baixo. Não sei se vocês viram, mas estavam essa estratégia de que as pessoas que ficavam de barriga para baixo tinham menos piora ou tinham uma possibilidade de melhora maior do que as pessoas que ficavam naquela posição normal de barriga para cima. Eles observaram que quando a pessoa está de barriga para baixo, assim, decúbito dorsal ou decúbito ventral, existe menor pressão nos vasos sanguíneos do pulmão e nos próprios alvéolos. A gravidade pesa menos quando a gente está de barriga para baixo em relação aos vasos dos pulmões. E aí a pessoa consegue ter uma oxigenação, uma saturação de oxigênio maior do que aquelas que estavam de barriga para cima. Observaram até isso. Você está nesse nível de isolamento mesmo, Amanda? Tem que ficar até o dia 12 isolado? Oi, Radone, quer falar alguma coisa? É, porque eu fui pra lá e, tipo, ele tinha ficado mal, aí se recuperou, mas não sabiam, achavam que era só uma gripe. E ela fez o exame porque a chefe dela falou que era pra fazer. Aí deu positivo. E no dia que no dia seguinte, quando saiu o resultado do exame, eu tinha ido lá. Caraca. Aí tenho que ficar isolada, mas eu não senti nada, nem meu namorado, as irmãs dele, ninguém sentiu mais nada. Que bom. Só os dois. Que são mais velhos. Sim, nem a mãe dela sentiu nada, que é mais velha, né? Tá na fase de risco, não sentiu nada. É. Tem algumas pesquisas tentando rastrear aí que mostraram que até 90% das pessoas que são contaminadas são assintomáticas. Quer dizer, é menos que uma gripe para algumas pessoas. Algumas pessoas não têm nada, algumas pessoas têm sintomas gripais, né? Tipo aquele nariz, aquela tosse, mas passa. Por isso que começou a ser tratado como uma condição respiratória também. O problema não são as pessoas, quer dizer, o problema são as pessoas assintomáticas também, porque elas transmitem a doença sem saber que são contaminadas. Mas o problema das pessoas que têm a gama de sintomas é que nem sempre eles são leves. E se for uma pessoa no grupo de risco, pessoa que já tem problema vascular, pessoa que tem asma, idosos, porque o sistema imunológico é piorado, enfim, várias doenças aí que entram no combo do grupo de risco, a chance de sobreviver acaba que é um pouco menor. Tem até uma. Deixa eu ver se tem estatísticas aqui. Não, tinha uma estatística aqui das pessoas do grupo de risco que tanto que sobrevivia. Que assim acaba sendo mais letal para as pessoas do grupo de risco. Eu não vou achar isso agora. Mas enfim. Pelo menos estão tratando, fazendo a vacina. Estão tentando trabalhar na vacina dessa doença, né? Que saia logo. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma doença parecida com essa. Essa é a SARS, né? Tem a MARS, que agora eu não vou lembrar certinho o que significa a sigla, que veio dos camelos. Então tem essa que veio do morcego, tem a que veio dos camelos. Enfim, pessoa com mania de comer bicho aleatório, dá probleminha.
Raylan, você ia falar alguma coisa? Deixa eu tirar a apresentação aqui. Tinha aberto o microfone. Gente, alguma dúvida? Deixa eu pular vocês para cá. A aula de hoje... Professor, Oi. eu estava assistindo o programa, né? E aí, tipo, a pessoa teve uma fratura na perna e aí deu embolia gordurosa, certo? Ela Certo. fraturou o fêmur. Aí eu queria saber se é aquela gordura lá dentro que causou a embolia gordurosa. É isso? É a que estava dentro do osso. Aquela que eu comentei. Tanto que um dos Entendi. maiores perigos de quem tem fratura de ossos longos e ossos, né, grandes dentro do nosso corpo, como o fêmur, como a tíbia, é esse tipo de embolia. É quando alguma moléculazinha, alguma bolinha de gordura que estava dentro da medula óssea ali, escapa na corrente sanguínea e vai passear pelo corpo. Quem tem fraturas mais de ossos maiores tem esse risco aumentado também. E aí, às vezes, a pessoa sobrevive ao acidente que causou a fratura e tem embolia. Morre de embolia. Entendi. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Nossa, já são 9h30. A aula de hoje era para encerrar sistema circulatório, né? Que veio sistema cardiovascular, respiratório. Aí agora só falta, se eu não me engano, falta sistema nervoso e sistema endócrino para a gente encerrar o semestre, na parte teórica, né? A parte prática vem quando Deus quiser, basicamente. Deixa eu parar a gravação aqui para não filmar demais.